A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Eu quero nesse momento comentar, explanar um texto aqui da Bíblia que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, o versículo 7, 8, 9 e o 13. 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim o versículo número 7. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Versículo 9. Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a Jonatas e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Versículo de número 13. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, mas era coxo de ambos os pés. Esse texto que horas acabamos de ler é muito interessante, tá? Muito interessante. Não querendo dizer que os outros não sejam, mas a história em si, ela nos chama a atenção. Aí você fala, mas por quê? Porque vamos lá. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele que poderia ser uma bênção, mas se envolveu em pecados, se envolveu em consulta a mortos, e isso veio corroborar para problemas sem precedência na família. E por causa do seu pecado, morreu Saul, morreu Jonatas e morreu os soldados que estavam com ele. E o detalhe é, quando os servos de Davi ouviram que Saul, Jonatas e os soldados haviam morrido, eles saíram matando todos que eram da linhagem de Saul. Mas nós vamos ver aqui que um da linhagem de Saul sobrevive, cujo nome é Mefibosete. Aí você diz, mas por que Mefibosete sobreviveu? Por que Mefibosete não morreu? Por que os servos de Davi não mataram Mefibosete? Por causa de uma aliança verbal, uma aliança que ficou nos anais da história, porque foi uma aliança feita entre dois servos de Deus. Jonatas, antes de morrer, ele chamou Davi, firmou uma aliança para com Davi, e nesta aliança ele dizia: se um de nós faltarmos, se um de nós morrermos, até porque Saul queria matar Davi também, e ele disse: se um de nós faltarmos, o que sobreviver tomará conta da descendência, dos descendentes. E Jonatas tinha um filho cujo nome era Mefibosete. E Davi fez essa aliança para com Jonatas. Uma aliança que custou nada mais, nada menos do que um aperto de mão e um compromisso. E nós vamos ver aqui no texto, nós vamos ler que Deus honra esta aliança. Porque, primeiramente, trata-se de dois príncipes. Um da linhagem real, cujo nome era Jonatas, e outro que foi levantado, que foi erguido por Deus. Porque se nós buscarmos aqui por descendência, Davi não assumiria o trono, tratando-se de descendentes. Não tinha como Davi assumir o trono, meu irmão, porque Davi não era da linhagem real. Quem deveria assumir o trono aqui seria Mefibosete. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Por quê? Nós vamos encontrar aqui, para adiantar a história, que quando Mefibosete recebe tudo de volta, que era de Saul, que era do teu pai,
a história de Mefibosete acaba ali. Nós vamos ver na história de Mefibosete que ele não nasceu para liderar. Ele não nasceu para dirigir. Ele não nasceu para ser líder. Mas por amor a Davi, por causa desta aliança que Davi tinha para com Jonatas, Deus poupa a vida de Mefibosete. E o que é que ele faz? Mefibosete, ele tinha uma ama, ele tinha uma criada, tinha alguém que cuidava dele. E quando esta senhora percebeu que os servos de Davi estavam matando todos que eram da casa de Saul, ela pegou a criança às carreiras e saiu com aquela criança nos braços, correndo, fugindo para também não morrer. Só que em meio àquela angústia, em meio àquela precipitação, ela deixou o menino cair. E quando o menino cai, que ela olha para a criança, ela vê que os 2 pés do menino são quebrados. Os 2 pés. E quando ela vê a criança ali no chão, chorando por causa da dor, com seus 2 pezinhos quebrados, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade, ela deixou o menino e fugiu. Mas aí um homem chamado Ziba, que não era da linhagem, mas era da casa de Saul, vendo Mefibosete ali naquele lugar, ele sabia que se os servos de Davi encontrassem Mefibosete, o matariam. O que foi que ele fez? Ele pegou Mefibosete e o levou para um lugar chamado Lodebar. Lodebar, na sua tradução, em uma das suas traduções, no hebraico quer dizer lugar sem pasto, sem pastor. Lodebar era composta de cidadãos comprometidos com o pecado, criminosos, pessoas que viviam às margens da lei, as mulheres da difícil vida fácil, os prostíbulos todos estavam em Lodebar. Era uma raça de pessoas desclassificadas, era uma raça de pessoas comprometidas com o pecado, que na verdade não tinham paz, viviam na promiscuidade, viviam na degradação moral e espiritual. E exatamente para esse lugar que levaram Mefibosete. Mefibosete, filho do rei, Mefibosete que era neto de Saul e filho de Jonatas. Lodebar era um lugar que ninguém queria ir para lá. Você nunca vai dizer que em Lodebar surgiu alguém que se tornou um líder, alguém que se tornou um herói ou alguém que prestasse algum serviço para Deus. Mas foi exatamente nesse lugar que Deus esconde Mefibosete. Havia morte em Jerusalém. A morte estava campeando Jerusalém. Mas era Deus que estava trabalhando nesse negócio, porque Saul já havia perdido a presença de Deus. A presença de Deus já não era mais notória em Jerusalém, e Deus pesou a sua mão, colocando ordem na casa. Mas por conta da aliança de Davi para com Jonatas, Deus preservou a vida do menino, escondendo-o em Lodebar, e colocou o menino através de Ziba para habitar na casa de um mendigo. Está escrito, está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E depois que Davi assume o trono, quando é um dia ele está sentado ali no teu trono e ele lembra desta aliança. Uma aliança verbal. Uma aliança que ficou nos anais da história, como eu falei para vocês. E assim que ele lembra desta aliança, imediatamente ele procurou saber entre os mais antigos ali do palácio se havia alguém que era da casa de Saul. E disseram para Davi, há um cujo nome é Ziba. Imediatamente Davi não perdeu tempo, mandou chamar Ziba. E o que eu acho interessante aqui é que quando Ziba chega diante de Davi, Ziba já chega temeroso, medroso. Quando Davi chega para Ziba e diz, és tu Ziba, ele disse, o teu servo. Com medo, ele achava que Davi mandou chamar ele talvez até para o matar.
Mas havia aliança da história, e quando há aliança não há morte, há vida. Quando há aliança há propósito a ser cumprido. E eu quero dizer para você, assim como havia uma aliança entre Davi e Jonatas, há uma aliança entre Deus e o homem, há uma aliança entre Deus e os obreiros, há uma aliança entre Deus e a igreja, há uma aliança entre Deus e a mocidade, há uma aliança entre Deus e os adolescentes e até mesmo as crianças. E esta aliança não foi feita com aperto de mão. A aliança entre você e Deus, ela não custou apenas um chamegão, ela não custou apenas uma chancela, um carimbo ou uma assinatura, mas eu quero te dizer que a aliança entre você e Deus, ela custou um preço muito caro, custou o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse em São Mateus capítulo 26, versículo 28, ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E este sangue é maravilhoso, e este sangue inocente, e este sangue carmesim valeu a minha salvação, valeu a minha felicidade, valeu a nossa alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: porque não fostes comprado, nem com prata, nem com ouro, nem com coisa perecível, mas com precioso sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Há uma aliança entre você e Deus. Imediatamente, Davi, quando lembrou-se desta aliança, ele disse: não. Aonde é que está Mefibosete? Está em Lodebar. Então mande trazer ele de Lodebar. O lugar de Mefibosete não é em Lodebar, é em Jerusalém. Há quanto tempo, Ziba? Ele está em Lodebar. E Ziba disse: há 18 anos. Lodebar é um lugar que não tinha nada, irmão. Lodebar era um lugar seco. Lodebar, se você chegasse em Jerusalém dizendo que era de Lodebar, as pessoas desprezavam você. As pessoas não te davam oportunidade só porque você era de Lodebar. Então Davi, olhando para Ziba, ele disse: Lodebar não é lugar de príncipe. O lugar de Mefibosete é em Jerusalém. Jerusalém, que no hebraico quer dizer cidade da paz. Eu quero que traga Mefibosete imediatamente. E Ziba preparou carruagem. É hora de trazer Mefibosete para o seu devido lugar. Aleluia. Oh, meu Deus, é hora de trazer Mefibosete, aremachou de Comedefá, para aquilo que Deus te prometeu, para que esta aliança, ela possa se concretizar, para que isto que Deus colocou no teu coração, eu não sei há quanto tempo, eu não sei há quantos anos Deus te prometeu que aconteceria, mas Deus toca no coração do rei, e o rei fala para teu servo: é hora de Mefibosete voltar para Jerusalém, é hora dele receber de volta aquilo que lhe é de direito, aquilo que é dele. Tem uma herança preparada para Mefibosete. Pega Mefibosete, traz Mefibosete para Jerusalém. Aqui é o lugar dele. Aremachou de Cobenefai. Imediatamente, irmão, a carruagem está pronta. Eles poderiam simplesmente mandar um carro, mandar soldados pegar Mefibosete, mas dá honra a quem tem honra. Mefibosete era príncipe, era herdeiro, então tem carruagem na vida de Mefibosete. Mefibosete não vai vir a pé, não. Mefibosete não vai vir montado em jegue, mula e cavalo, não. Ele vai vir de carruagem real. Tem carruagem real na vida de Mefibosete aqui. Eita, meu Deus. Antes de remachou de Cobenefai, de Deus te devolver aquilo que é teu, ele vai mandar carruagem. Se prepara. Tem carruagem na vida de Mefibosete. Todos verão carruagem chegar na onde você está, neste lugar de dor, neste lugar de sofrimento, neste leito da enfermidade tem tomado conta da tua vida, onde o inimigo tem campeando a tua casa, tem invadido a tua família, tem invadido o seu relacionamento, o teu casamento, mas o Senhor está dizendo: tem carruagem chegando na tua vida, tem carruagem chegando na tua história, o Senhor vai tirar deste mal. Aremandará surimi canta, alabachou de Cobenefai.
Oh, aleluia! E o texto vai dizer que assim que a carruagem chega em Lodebar, lugar sem pasto, sem pastor, todas as atenções voltam para a casa de Maqui. E o cocheiro, juntamente com Ziba, que sabia onde era o lugar, diz: cadê Mefibosete? E vem Mefibosete com duas... Os teus pés estavam quebrados. Então eu entendo que ele andava com moletas, vestimenta de mendigo, vida de mendigo, passando necessidade das coisas primárias, como alimentação, habitação e vestimenta. 18 anos, irmão. Mas Deus cuidou de Mefibosete. Deus preservou a vida daquele que tem promessa. Não é este lugar, Harabachô de Cobenefai, que vai te matar, não. Não é este lugar que vai destruir a tua vida, não. Ei, Deus está guardando a tua vida. Deus está guardando a tua casa. Mesmo em meio a esta luta, mesmo em meio a esta prova, mesmo em meio a este lugar, casa de mendigo, lugar de mendigo, roupa de mendigo. Mas tem promessa na vida do mendigo. Tem providência de Deus na vida do mendigo. Tem aliança que se cumpre. E o texto vai dizer que Mefibosete foi tomado. A palavra dado é uma coisa, irmão. A palavra tomado é outra. E foi e o tomou. Ou seja, o filho de Maqui, casa de Maqui, filho de Amiel em Lodebar. Aquele a qual estava cuidando de Mefibosete, não queria deixar Mefibosete vir. Então Mefibosete foi tomado. O lugar de príncipe nem aqui não. O lugar de quem tem aliança com Deus, eita meu Deus, nem aqui não. Ele está no lugar errado. Mas por que ele foi trazido para cá? Porque Deus estava preparando o melhor dele para Mefibosete. Deus estava montando, Aramandarai, tudo aquilo que era de direito para Mefibosete, até chegar o dia do cumprimento. E chegou o dia de cumprimento. Tem carruagem na casa. Entra, Mefibosete, volta para aquilo que é teu. E Mefibosete entra na carruagem e vai até Jerusalém. E depois de tomar banho, se barbear, se ajeitar, colocar uma roupa de príncipe. Eita! Agora Davi chama Mefibosete. E as palavras de Davi eram essas. Primeiramente, não temas. 18 anos de sofrimento te doeu na alma, não foi? Foi. Você pensou que ia morrer, não foi? Pensei. Você é um órfão de pai e mãe, não é? É, sou. Você perdeu tudo que você tinha, não foi, Mefibosete? Perdi. Não temas. Tem aliança que se cumpre na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Tem promessas de Deus para você, Mefibosete. Primeira palavra, não temas. Porque de certo usarei de misericórdia. A misericórdia do Senhor te alcançou. Usarei de misericórdia para contigo. E restituirei. Deus está te dando de volta. Eita, meu Deus. Restituirei todas as terras, não é algumas não, é todas. Deus vai restituir tudo aquilo que foi tirado de você, que foi tomado de você, aquilo que você perdeu, aquela animosidade que você tinha, aquele prazer de fazer a obra do Senhor. Hoje você não faz mais, mas o Senhor está dizendo: eu estou trazendo de volta tudo aquilo que aquilo que você perdeu. Recebe, Mefibosete. Recebe. Eu estou dando de volta tudo aquilo que você perdeu. E tem mais. Você estava em Lodebar, fora da mesa. Eita, meu Deus, tem aliança na tua vida. O teu lugar não é fora da mesa, não. O teu lugar é na mesa. A partir de hoje, tudo e contínuo, comerás pão
à minha mesa todos os dias da tua vida. Mateus capítulo 8, verso 11 diz que muitos virão do Oriente e também do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Você só estava fora da mesa até hoje, mas a partir de hoje o Senhor está te chamando para Jerusalém. Volta para Jerusalém, Mefibosete. O teu lugar não é Lodebar. Lodebar simboliza o mundo onde há marginalidade, onde há criminalidade, onde os homens se comprometeram com Satanás. O teu lugar não é em Lodebar. Lodebar é só uma passagem na tua vida. Deus te escondeu para preservar a tua vida, mas aquilo que era teu, Deus guardou. Deus colocou as tuas asas sobre aquilo que Ele havia prometido para você. É hora de você tomar posse. Recebe, Mefibosete. Tem bênção de Deus chegando na tua vida, chegando na tua casa, chegando na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Tem bênção de Deus para você. E tudo e contínuo comerás pão à minha mesa. E Mefibosete chega para Davi e diz: quem sou eu para tu olhares para mim como um cão morto? Ele mesmo diz, irmão, nós lemos, um cão morto. Havia promessas na vida de Mefibosete. Assim como há promessas na tua vida, há uma aliança. E essa aliança foi feita pelo sangue de Jesus Cristo. O teu lugar não é em Lodebar não, meu irmão. Aí você diz, mas eu estou em Lodebar. Aguarde, logo logo tem carruagem na tua vida. Logo logo tem carruagem na tua história. Aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. E não é casa de Maqui, filho de Amiel, que vai te segurar não. Porque quando Deus enviar a carruagem, pode ter certeza que todo principado, que toda potestade, rabachou de cobenefai, tudo aquilo que o inimigo preparou, vai cair por terra. Mas o Senhor vai te libertar, o Senhor vai te tirar desse charco de lodo, porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Senhor te tirará de Lodebar, o Senhor te tirará desse charco de lodo e te colocará sobre a rocha, sobre Jerusalém. É Jesus Cristo que é esta rocha, a pedra angular de esquina, rejeitada pelos edificadores. Há uma aliança que Ele fez para com você. Recebe. E Mefibosete recebeu de volta tudo aquilo que era de direito. Mas o texto que acabamos de ler diz: comia, morava e bebia Mefibosete em Jerusalém. Está aqui, ó, versículo número 13. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Os pés de Mefibosete não foi quebrado em vão não, irmão. Deus permitiu com que os pés do menino fossem quebrados, porque o rei não poderia ser deficiente físico. E se os pés de Mefibosete não tivessem sido quebrados, ele poderia reivindicar o reino. Mas Deus permitiu. Certas coisas Deus vai permitir na tua vida, mas é para preservar a tua vida, preservar a tua história, para que a tua linhagem não possa acabar. Nunca te esqueças de onde foi que Deus te tirou. Tem pé quebrado na tua vida, não tem? Tem pé quebrado na tua história, não é? É para você se lembrar da onde Deus te tirou. É para você se lembrar quem era você antes e quem é você hoje. Porque antes você vivia na prática do pecado, antes você tinha uma vida desgraçada, uma vida miserável, mas o Senhor mandou carruagem lá, o Senhor te tirou do lamaçal do pecado e hoje você é lavado, hoje você é remido pelo sangue do Cordeiro. Nunca te esqueça quem tu eras e quem tu és hoje. Mefibosete voltou a ter uma vida de príncipe, porque havia uma aliança. Há uma aliança na tua vida, meu irmão. Há uma aliança na tua casa. Há uma aliança na tua família. Nunca te esqueça disso. E não desista dos teus sonhos. Porque logo, logo, está chegando o carruagem na tua vida. Você crê nessa palavra? Se você crê nessa palavra, deixa o seu like aí.
Eu quero agradecer a Deus por esta palavra. E que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor em cada vida, em cada coração. Esse é o desejo da minha vida. Esse é o desejo da minha alma. Que a carruagem de Deus chegue até você. E você volte para aquilo que Deus te prometeu. Não importa quantos dias, quanto tempo, mas você vai receber de volta aquilo que lhe é de direito, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus profetizou na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.